Amém. Eu quero continuar dando sequência aqui na nossa série de mensagens. A gente tem se dividido muito bem. O apóstolo tem falado sobre alguns assuntos específicos, mas se você juntar todos eles, você pode ser representado por uma frase, né? A manifestação da glória de Deus. Então ele tem falado muito sobre a manifestação da glória de Deus. Eu quero entrar um pouquinho aí nessa estrada com vocês hoje. Eu quero compartilhar com vocês algo assim precioso que Deus já tem colocado no meu coração desde o ano passado, mas Ele falou que era para este ano. E eu creio que hoje é um dia assim para a gente sair diferente da maneira que nós entramos aqui, amém? Amém? Hoje é uma noite assim de cura para o seu coração, então é um tempo precioso que Deus reservou para nós hoje, amém? E então eu queria te convidar, feche os seus olhos em nome de Jesus. Você que está em casa também, feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui uma vez mais reunidos porque nós temos um objetivo mútuo, é engrandecer o teu nome, Pai, é levantar um altar de adoração e de uma maneira racional prestar o nosso culto a Ti, e através das nossas canções, através da entrega do nosso coração, declarar, Pai, que não existe nem outro Deus que governa as nossas vidas. Tu és o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Pai. O Espírito Santo fique à vontade em nosso meio e ministre os corações aqui nos próximos minutos. Espírito Santo, fique à vontade e confronte os nossos corações, nos confronte aqui nessa noite, Pai. Nós precisamos ser inconformados com nós mesmos. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos sair daqui de uma maneira diferente. Eu creio que nós vamos sair daqui de uma maneira diferente da que nós entramos. Eu acredito que nós vamos sair aqui com uma porção nova daquilo que Deus tem para nós. Pai, nós queremos receber algo no nosso coração, descortine aquilo que está em obscuro, que a Sua palavra caia nos corações e que no tempo certo venha dar frutos, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito maligno que traz distração, que traz cansaço, seja desfeito em nome de Jesus. Nós declaramos que todas as forças das trevas estão debaixo dos nossos pés, Pai. Quem habita nesse meio é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que nós vamos receber algo novo aqui essa noite, pelo poder da Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, louvado seja Deus. Queridos, para aqueles que anotam, e sempre aí o tema das ministrações, eu sei que o apóstolo aí, ele fez até uma listagem recentemente aí de todos os títulos das mensagens que ele já pregou aqui na casa. Eu já estou na metade ali, eu estou levantando todos os temas, para você se organizar. Às vezes tem algo específico que você quer escutar, fica mais fácil de você achar ali no nosso canal. Mas hoje o tema da mensagem é coragem para guerrear. Pode anotar aí. Essa mensagem, na verdade, ela teria vários títulos, mas foi algo que veio no meu coração, eu coloquei aqui: coragem para guerrear. Amém? Então, queridos, uma das coisas assim que mais paralisa as pessoas, os filhos de Deus, né, com relação ao serviço dessas pessoas, o que elas fazem para Deus, né? A caminhada com Cristo é o medo, né? E o medo, por sua vez, que é completamente infundado, né? Ele vem de uma falta de conhecimento de Deus. Então, infelizmente, né, o medo ele tem assolado muitas pessoas, e eu falo isso para pessoas que estão dentro da casa de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, amém? Porque a maior parte, né, do medo que muitas pessoas se encontram, o medo ele acaba afetando 4 áreas nas nossas vidas, e que muitas vezes prejudica a nossa caminhada com o Senhor. E infelizmente o medo ele é paralisador e infelizmente nos escraviza em alguns lugares que não nos permitem viver uma vida com Cristo em liberdade e nem viver o nosso destino profético. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje, amém? Só estou tomando um chazinho aqui, morninho aqui para
para colaborar aqui com a minha garganta. Vocês estão me escutando bem, gente? Tá bom assim? Amém. Então, o ano já começou, né? Já vai fazer alguns bons dias. E todo início de ano, a gente começa a pensar em tudo aquilo que a gente deseja alcançar, que nós não alcançamos no ano que passou, sim ou não? E a gente começa a fazer os nossos planos, as nossas metas. Mas junto com tudo isso, assim, a gente sempre começa a analisar nos momentos que nós estamos sozinhos. Talvez naquele momento que você está lá sozinho em casa, você está fazendo uma refeição, ou talvez você está ali tomando um banho. Você começa a refletir nos muitos desafios que nós temos, sim ou não? Então, algo que todo mundo tem aqui, que é comum, é desafios. Então, todo mundo aqui tem desafios. A Igreja de Cristo tem desafios. E a nossa vida é uma vida de guerra, amém? Nós sim enfrentamos muitas batalhas. E eu tenho certeza que você tem pensado sim em muitas coisas que você tem enfrentado desde o ano passado e que talvez ainda você está enfrentando, e também situações que você vai enfrentar esse ano, sim ou não? Talvez você passou um ano que você enfrentou muitos desafios e não soube lidar da melhor forma com esses desafios. Mas o interessante é ver que a própria palavra de Deus nos ensina como guerrear. Amém? Então, se a Bíblia nos ensina como guerrear, obviamente nós sabemos que nós temos guerras a enfrentar. Então, cada um sabe da guerra que está enfrentando, cada um sabe daquilo que está enfrentando, cada um sabe aquilo que deseja alcançar em 2024. E o nosso desejo como liderança é ver um romper na sua vida. Amém? Nós somos gratos porque a gente viu assim coisas extraordinárias acontecer no passado, sim ou não? Então foi um ano da frutificação, a gente viu essa casa frutificar em várias áreas, né? Em várias áreas, muitas pessoas, muitos testemunhos frutificando. Mas eu gostei muito da direção que o Senhor deu para esse ano, porque é um ano da manifestação da glória de Deus. E a glória de Deus é algo que precisa gerar um temor dentro de nós, amém? Então, se você deseja muito que a manifestação da glória de Deus venha sobre a sua casa, sobre você, você precisa preparar muito bem a sua estrutura, porque existe um peso na glória de Deus, amém? Porque o Senhor é santo, Ele não erra, Ele é perfeito, aleluia? Agora, uma coisa que eu tenho aprendido é que nós desejamos muitas vezes alcançar e obter vitórias maravilhosas, sim ou não? Sim ou não? Todo mundo está buscando coisas grandes. Se alguém falar que não é, lá no fundo essa é uma verdade. Todo mundo sonha grande, todo mundo pensa grande, todo mundo deseja alcançar coisas grandes. E não tem problema nenhum com relação a isso. Mas para você continuar dessa maneira, você tem que preparar muito bem o seu coração e se estruturar muito bem. Aleluia? Aleluia? Gente, a gente tem falado aqui nessa casa com muito temor. A gente jamais vai deixar de pregar a escritura completa, jamais vai trazer ensinos que tragam algum tipo de engano para vocês, jamais. Existe muito temor e um dos DNA dessa casa é o ensino, é a palavra, e a gente tem que conduzir todos vocês, as nossas vidas, para a realidade que nós estamos enfrentando. Então, hoje é um domingo, talvez essa semana muitas pessoas enfrentaram aqui batalhas dificílimas. Talvez tem pessoas aqui enfrentando, estão no meio de batalhas complicadíssimas. Então isso faz parte, gente. A gente vê nos tempos de Jesus, a gente vê os nossos pais no Antigo Testamento, muitas pessoas enfrentando dias complicados, dias difíceis, grandes batalhas, grandes guerras. Agora, uma coisa que não pode faltar para quem é cristão, para quem é filho de Deus, é coragem. Então repita comigo, coragem. Coragem, aleluia. Então isso não pode nos faltar. A coragem não pode faltar dentro de nós. Isso é uma das qualidades, é uma das características de quem caminha com Jesus Cristo. Nós precisamos ser corajosos, amém? Amém? Posso ouvir um amém, gente? Amém. Aleluia. Agora, o oposto da coragem é o medo. E é impressionante ver que quando nós muitas vezes estamos conversando com pessoas, a gente está tendo os nossos relacionamentos, tendo tempo de comunhão, pessoas que conversam, que se abrem conosco, a gente tem percebido que o medo ele é paralisador, sim ou não? Sim ou não?
Esse é um dos piores males que a gente vê nos dias atuais. O medo paralisa as pessoas. Então, quem sabe você, né, não está, né, com medo de enfrentar questões. Algumas questões específicas, mas sempre existe algum medo de como as coisas vão acontecer. Você tem medo como vai ser o teu próximo mês, você tem medo como vai ser a tua próxima semana, você tem medo de não alcançar, você tem medo de não vencer, você tem medo de como vai ser a realidade dos seus filhos no mundo que a gente está vivendo, você tem medo de como vai ficar as suas finanças, porque tudo sobe, menos o teu salário. E o inimigo, ele utiliza dessas informações para gerar medo dentro das pessoas. É por isso que Jesus, ele vai falar muito sobre o medo, e ele fala muito sobre coragem. E eu e você precisamos ter coragem. Então esse ano é um ano que você vai ser tomado por uma coragem que vem do alto para você enfrentar suas batalhas. Amém? Amém? Nada que está escrito na Bíblia é por acaso. Nós temos ensinado tanto tempo aqui, né, a armadura que todo cristão precisa ter. E se eu e você precisamos ter uma armadura, nos revestir da armadura que o Senhor tem para nós, da armadura do céu, é porque nós estamos constantemente em guerra. E se você achar que a vida é só flores, você está enganado. Em todo tempo nós estamos guerreando. Amém? Amém? Aleluia? E a gente precisa ter discernimento de tudo isso. Coragem, ela é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo. Então coragem é para você resistir o medo. Pastor, todo medo é ruim? Nem todo medo é ruim. Nem todo medo é ruim. Não estou falando que qualquer tipo de sensação que você tem aí com relação ao medo é ruim. Então em alguns momentos o medo é bom, sim ou não? Talvez você, sei lá, seja uma pessoa que não se sinta muito seguro em estar em lugares muito altos aí. Eu sou uma pessoa que eu não gosto assim muito de altura, entendeu? E às vezes você está em alguma situação que ativa algo dentro de você e você sente ali, né, um medo que aconteça alguma coisa. E isso é bom, isso protege eu e você. Sim ou não? Isso nos protege. Mas não é esse tipo de medo aqui que a gente está falando. Amém? É um medo que ele é construído pela falta de fé em ter a convicção que Deus fará aquilo que Ele prometeu. Então, pessoas que não conseguem alcançar pelo menos um início de uma caminhada com o Senhor e desenvolver a sua fé, naturalmente o inimigo utiliza dessas situações de dias que você está totalmente vulnerável nas suas emoções e começa a jogar mentiras na sua mente e você começa a sentir medo. E ao longo aqui dessa ministração eu quero que você vá fazendo uma reflexão. Amém? Quando nós falamos sobre isso, é algo completamente espiritual. O medo que aprisiona as pessoas se trata de uma situação espiritual. E eu creio que o Espírito Santo pode te tirar de um lugar de paralisia e te fazer avançar. Aleluia? Então reconhecer os riscos, né? É uma questão de prudência e de sabedoria. A gente precisa reconhecer que nós temos riscos, sim, que nós temos situações difíceis, amém? Nós temos que reconhecer isso, e quando nós reconhecemos, isso é uma prudência com a nossa vida, com a nossa casa, isso é sabedoria. E aí a gente tem, através da Bíblia, a gente sabe a maneira certa de como nós vamos enfrentar as situações, amém? Então viver nessa dimensão do medo que muitas pessoas estão, é uma questão completamente espiritual. E graças a Deus que o Espírito Santo ele é poderoso para resolver isso nas nossas vidas. Então tem um texto, você pode anotar, é até um texto base, é um chão aqui para todos nós, que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Amém. A palavra de Deus diz assim, você pode acompanhar aqui também. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Novamente, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, a maior parte do medo das pessoas se encontram em 4 categorias: medo da perda, medo do fracasso,
medo da rejeição e medo do desconhecido. Nós tratamos sobre esse tipo de assunto no CILS faz muitos anos, e a gente tem identificado que o medo passa muito por essas 4 categorias aqui. Muitas pessoas com medo da perda, medo de perder alguma coisa, medo do futuro, que pode perder alguma coisa, medo de fracassar na sua profissão, medo de fracassar no seu relacionamento, medo de fracassar como pais, medo de fracassar em tudo que está fazendo, medo da rejeição. Cara, tem pessoas que estão caminhando com o Senhor, elas não conseguem perceber que elas já estão caminhando de uma maneira saudável, e ainda assim o inimigo começa a jogar mentiras, e essa pessoa tem medo da rejeição que um dia ela pode ter, de ser rejeitado talvez pelo seu cônjuge, ser rejeitado pelos seus filhos, sofrer uma rejeição dentro da sua família, dentro do seu trabalho. E muitas pessoas têm medo do desconhecido, daquilo que elas não conhecem, e isso tem afetado e tem aprisionado as pessoas. Mas Paulo deixou 3 chaves espirituais aqui, né, para destruir as influências do inimigo e do medo sobre as nossas vidas. E glórias a Deus por essa palavra. Deus não nos deu o espírito de covardia. Então, gente, isso aqui é algo que não muda. Deus não nos deu o espírito de covardia. Então, para aqueles que caminham com Jesus Cristo, não cabe a covardia. Amém? Amém? Em nome de Jesus, eu e você, nós não somos covardes, nós somos corajosos. Amém? Amém? Posso ouvir um amém, gente? Amém. Aleluia, nós somos corajosos. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu tenho percebido, e eu sei que Deus deseja que eu e você venhamos ter uma vida de coragem, viver uma vida corajosa. Aleluia! Não podemos aceitar as mentiras de Satanás, tudo aquilo que nos aprisiona e que enche os nossos corações de medo. Queridos, a gente conversa muito. Vou falar uma coisa muito palpável aqui para vocês. A gente fica conversando sobre a nossa transição, e a gente conversa sobre várias áreas. Uma hora eu estou falando com o Maurício, né, sobre como vai ser o stream, como vai ser lá a estrutura, como vai ser isso, como vai ser aquilo, e a gente vai falando sobre os projetos e vai conversando. Queridos, a gente poderia ser pessoas que têm medo do amanhã, em medo das grandes mudanças, porque mudança gera muitas vezes um desconforto nas pessoas. Muitas pessoas têm medo da mudança, sim ou não? Muitas pessoas têm medo de mudar. E isso é muito comum. É uma mudança de cidade, é uma mudança de trabalho, é uma mudança de profissão. Eu entendo que existe muitas vezes um temor, né? Ninguém tem que sair tomando decisões de qualquer forma. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas muitas vezes existem pessoas aprisionadas pelo medo. E isso impede que essas pessoas venham viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Então nós precisamos ser pessoas corajosas. Aleluia. Deus conhece as nossas necessidades. Nós estamos apresentando isso para o Senhor e vamos ter coragem para nos mudar, porque isso afeta tudo. Entenderam, gente? Amém? Faz sentido? Então nós temos que entender que nós somos corajosos, e aquilo que Deus espera é que eu e você vivamos uma vida de coragem. Amém? E eu separei aqui por alguns tópicos para a gente conversar. E se você quiser anotar o primeiro ponto, para que eu e você vivamos uma vida de coragem, uma vida corajosa. Primeiro ponto: viva na dimensão do poder de Deus. Viva na dimensão do poder de Deus. Aqui nesse mesmo texto que nós lemos, a parte B ali do versículo 7, que é de 2 Timóteo capítulo 1, ele diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Repitam comigo: poder. Poder aqui nesse texto, no original, vem do grego dunamis. A gente já ensinou muito aqui sobre isso. Fala poder, fala de força, fala de habilidade, poder para realizar milagres, poder moral e de excelência, excelência da alma, poder de influência, influência própria dos riscos. Então é disso aqui que Deus encheu o nosso coração. Amém? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Aleluia. Aleluia. Então, se você já recebeu, já teve um encontro com o Espírito Santo, você foi revestido de poder. Você precisa acreditar naquilo que a palavra fala ao seu respeito, não o que o mundo fala ao seu respeito. Então é nessa verdade que nós caminhamos. Nós fomos revestidos de poder. Aleluia. Porque sem a ação do Espírito Santo dentro de nós, nós não podemos realizar nada. João capítulo 15, versículo 15 diz assim:
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Repita comigo: dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu amo esse texto aqui. Jesus Cristo falando: eu sou a videira. É de mim que vai sair as uvas, né? Os frutos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, não existe outro caminho. Eu preciso permanecer no Senhor para frutificar, sim ou não? Eu e você precisamos permanecer no Senhor para darmos fruto. Esse que permanece em mim, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, sem a presença do Espírito Santo em nós, sem Jesus Cristo, nós não podemos fazer coisa alguma. Vocês sabiam disso? E o que é coisa alguma, gente? O que é coisa alguma? Nada. Então, sem a presença do Espírito Santo em nós, nós não podemos fazer coisa alguma. E qual que é a realidade hoje? Um monte de gente dentro da igreja fazendo o que dá na telha, sem consultar o Espírito Santo. E aí o que acontece? Você começa a enfrentar batalhas que você nem precisava enfrentar. Tem alguém aqui comigo? Eu e você não podemos fazer coisa alguma sem o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos tomar nenhuma decisão sem a direção do Espírito Santo, para nada. E nada é nada. Desde a direção de um culto, o que nós vamos fazer numa igreja, o que você vai fazer na sua casa, as suas tarefas lá que você tem no lar, a sua profissão, a maneira que você educa os seus filhos, tudo nós precisamos da direção do Espírito Santo. E isso foi liberado sobre nós. Então, todas as vezes que nós não consultamos o Espírito Santo, não permitimos que Ele nos guie para tomar as nossas decisões, né, em tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente está pecando contra Deus. E aí, muitas vezes você tem que viver uma vida só de misericórdia. Glória a Deus, porque o Senhor é misericordioso, mas a gente não pode permanecer com os mesmos erros. Tem alguém entendendo aqui hoje? Nós não podemos fazer coisa alguma sem a presença do Senhor em nós. Jeremias 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então o que o profeta Jeremias está dizendo aqui? Ele está falando de pessoas que confiam no seu próprio intelecto, pessoas que confiam na sua própria capacidade, pessoas que confiam nas suas próprias habilidades, pessoas que confiam na sua própria força. Ele não está querendo dizer que eu não posso confiar no Marcelo, o Marcelo não pode confiar em mim. Não é isso que o texto está querendo dizer. Nem lá no Novo Testamento vai ter uma menção sobre esse texto. Não é isso que está dizendo. Mas fala maldito. Então assim, não é, olha, você não pode confiar em você mesmo. É maldito o homem. Maldito é o homem que confia na sua própria capacidade. Por quê? Porque Jesus Cristo é a videira. E nós somos os ramos. Tem alguém entendendo aqui? Então você precisa entender e compreender algo aqui. Você não pode confiar na sua própria capacidade. Você não pode confiar nas suas próprias habilidades. Você não pode confiar na sua própria força para viver, gente, e para realizar qualquer coisa. Quantos testemunhos a gente já escutou de pessoas que acabam confiando na sua própria capacidade. Não, eu consigo buscar o Senhor sozinho. Não, eu consigo ter toda a compreensão do Evangelho. Não, eu consigo caminhar e ficar quietinho aqui no meu canto. Eu consigo fazer isso sozinho. Eu consigo fazer aquilo sozinho. Eu consigo caminhar sozinho. Não, você não consegue. Por isso que a Bíblia vai dizer que o membro fora do corpo ele padece. Sim ou não? Então, essa é a matemática do reino. Eu e você, a gente precisa estar junto. Amém? Amém? Essa é uma das maneiras que o Senhor começa a ministrar aos nossos corações. Eu não posso confiar na minha própria habilidade, eu não posso confiar na minha própria capacidade. Eu preciso ter inteligência e discernimento de saber que Deus me capacitou, que Deus me deu habilidades, que Ele me prepara, que Ele me capacita para realizar aquilo que Ele tem para mim. Mas eu dependo do Senhor para todas as coisas. E quando sai desse campo carnal, o Espírito Santo flui dentro de nós, sobre nós e através de nós. Aleluia!
Então eu creio em nome de Jesus, 2024 é um ano para o Espírito Santo fluir através de você, fluir através de nós. Irmão, são realidades que chocam, mas talvez você está tentando evangelizar alguém e ainda você não conseguiu nem trazer um culto aqui. Ore e reflita se não está na força do seu braço. Reflita se talvez você não está confiando na sua habilidade de explicar as coisas. Sem o Jesus Cristo, sem mim, nada podeis fazer. Tem alguém aqui comigo, gente? É dessa maneira que o Espírito Santo flui, queridos. Essa palavra aqui cabe para todos nós. Todos que estão aqui são líderes nesse mundo. Você lidera a sua própria vida. Os homens aí, vocês são sacerdotes, lideram a sua casa, os seus filhos. Vocês lideram muitas vezes pessoas no seu trabalho. Todo mundo aqui é líder. Essa palavra é para você, meu irmão. Sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. Porque o mundo está cheio de pessoas que sabem explicar muito bem, com uma oratória maravilhosa, mas são pessoas que não dependem de Deus para fazer aquelas coisas. São pessoas carregadas de habilidades, de capacidade, mas são pessoas que não são pessoas que não fluem através do Espírito Santo. São pessoas sem unção, gente. Então existe unção e a gente precisa guardar isso no coração essa noite. Deus deseja te tirar de um lugar de medo e te trazer para um lugar de viver com coragem. Você precisa, em nome de Jesus, ser corajoso. Amém? Amém? Coragem. Mas pastor, eu não sei de onde que eu vou começar a pensar, como que eu vou ter coragem? O Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você, e é o Espírito de poder, segundo a palavra de Deus. Poder para gerar milagres, poder para você realizar tarefas inalcançáveis, poder para você realizar tudo aquilo que você acha que não consegue, porque Jesus Cristo opera dentro de você, e Ele vai começar a tocar as pessoas e fluir através de você. Aleluia, aleluia. Nós precisamos depender do Espírito Santo para todas as coisas. Então guarde isso no seu coração. Você não pode acreditar que você pode, e você não pode depender da sua própria força, nem da sua própria capacidade. Maldito é o homem que confia nos homens. O que esses dois textos que eu li, da videira e do profeta Jeremias, quer nos ensinar? Maldito é o homem que deixa de crer e depender de Deus e passa a acreditar que pode viver sem Ele. Maldito é o homem que passa a não acreditar em Deus. Queridos, você precisa receber isso hoje no seu espírito. Você que está assistindo em casa e vai ver posteriormente essa mensagem, a gente precisa guardar isso no coração, e a gente precisa viver uma vida de verdade com o Senhor. Amém? Amém? Pastor, eu não tenho forças para sair dos lugares que o inimigo me colocou. Eu acabei, através das minhas atitudes, chegando num lugar que eu não tenho mais forças para sair daqui. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem Deus que governa a sua vida. Você tem uma igreja, você tem irmãos queridos, você tem pessoas que foram preparadas para te ajudar e cuidar de você. E da mesma maneira que Jesus Cristo é aquele que sempre estende a mão para aquele que é necessitado, para aquele que está precisando, é dessa maneira que nós vivemos. Aleluia, aleluia. Entenda uma coisa: com o Senhor a gente sempre vence, a gente sempre ganha. Aleluia, louvado seja Deus. Então em 2024, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ser um ano que nós vamos nos ajuntar. Você vai entrar dentro dessa igreja, ou lá no outro lugar que a gente vai estar, e você vai receber uma palavra, e vai ser um momento que o Espírito Santo vai começar a tirar coisas de dentro de você, para Ele poder colocar aquilo que Ele quer colocar em você. É um ano de você se esvaziar de você mesmo, e achar que você não pode fazer as coisas, de achar que você não pode realizar as coisas. Queridos, ou a gente tem fé ou a gente não tem fé. A gente, de verdade, queridos, se você decidiu seguir a Jesus Cristo, você precisa ter uma convicção que Ele está no governo da sua vida, e que Ele vai ouvir o seu clamor, e que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu.
Amém? Posso ouvir um amém, gente? Amém. Aleluia. Então, maldito o homem que deixa de crer e depender de Deus e passa a acreditar que pode viver sem Ele. Marcos capítulo 8, versículo 15 diz: advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Deixa eu ver essa versão que está aqui. E Jesus advertiu-os: atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Opa. Esse é um texto aqui que nos confronta, porque nessa situação aqui, o fermento dos fariseus era a religiosidade. E vocês sabem como a gente bate nessa tecla, e nós somos firmemente contra o espírito de religiosidade que aprisiona as pessoas. E o fermento de Herodes era a força do seu braço. E infelizmente muitas pessoas têm vivido dessa maneira, gente, confiando na força do seu braço e não dependendo de Deus para fazer todas as coisas, e não dependendo de Deus para conduzir as suas vidas. E isso é um dos piores erros que a gente pode cometer, queridos. Então, em nome de Jesus, todo espírito de religiosidade cai por terra, e todo espírito maligno que tenta falar para você que você é capaz, que você não depende de Jesus, que você não depende do Espírito Santo e que você não depende dos seus irmãos. Queridos, em nome de Jesus, esse é um ano que o Espírito Santo quer tirar você desse lugar de dependência em você mesmo e te trazer para um lugar de dependência no Senhor. E Ele vai começar a te colocar em algumas mesas, Ele vai te colocar aqui nos movimentos, junto com pessoas, amém? Todo mundo que vive de maneira isolada corre um sério risco de se tornar Deus sobre si mesmo. É o orgulho velado que existe nas pessoas. É por isso que eu creio na liberdade que Jesus Cristo promoveu para mim e para você, né, Marcelo? Nós temos a liberdade. Nós não precisamos mais viver de maneira escrava. E de uma maneira muito errada, muitas pessoas ensinaram sobre isso, né? Não, agora você é livre para você fazer o que quiser. Sabe qual a maior liberdade? Sabe o que é liberdade em Cristo? Ele libertou você de você mesmo. Está entendendo, gente? Jesus Cristo nos libertou de nós mesmos. É a minha matéria aqui no Cince. Liberte-se de si mesmo. Agora a sua vontade é: não, eu quero ficar aqui sozinho, não quero me misturar com as pessoas, deixa eu ficar aqui no meu canto. Afinal de contas eu sou autossuficiente, né? Eu consigo buscar Deus sozinho, eu não preciso da ajuda de ninguém. Não, mas Jesus Cristo vai, Ele te liberta, Ele te tira desse lugar. Olha, agora você pode caminhar em liberdade. Você não precisa mais confiar em você mesmo. Vai lá e ande com gente. Sente naquelas mesas, esteja onde seus irmãos na fé estão. Aleluia, aleluia. Esse é um ano de muita libertação, queridos. É um ano de muita libertação, amém? Amém? Aleluia. Então esse texto aqui, ele fala muito, né? Sobre o fermento dos fariseus e o fermento ali de Herodes. E ambos são veneno para o coração do homem. Tudo o que realizamos e que produz crescimento, baseado nesses dois tipos de influência, destrói a nossa vida. Então guarde isso no seu coração. Religiosidade e confiar nas suas próprias forças, na sua capacidade, podem destruir vocês, podem destruir uma pessoa. Em nome de Jesus, nós vamos ser corajosos e depender de Deus para todas as coisas, amém? Aleluia. Mateus 17:20, tem um texto precioso que diz assim: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e aqui já entenda, muitas pessoas interpretam errado, a sua fé não tem que ser de um tamanho de um grão de mostarda. Eu creio assim que é uma palavra para aquelas pessoas assim que não creem, estão começando a entender a vida com Cristo, mas é o que ele está dizendo aqui.
eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Aleluia! Então, no final de todas as coisas, o que a Bíblia sempre está nos ensinando é: dependa de Deus e tenha fé. 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 Aleluia! Independente da história que você está vivendo, da sua jornada, cada um está numa fase com o Senhor, mas nós precisamos ter fé. E fé no quê? Fé em Jesus Cristo. Saber que Ele fez, está fazendo e Ele vai fazer. Aleluia! É essa fé que enche os nossos corações. Aleluia, aleluia. Não existe outro caminho, meu irmão. Não existe outro caminho, igreja. Dependência no Senhor. Dependência no Senhor. Aleluia. Dependência em Deus. Em todo tempo a Escritura está nos apontando isso. Aquilo que o esforço humano é capaz de fazer, um pouco de fé pode realizar com muito menos. Então talvez muitas pessoas, né, não, eu vou realizar, eu vou fazer. O que você precisa ter, antes de mais nada, é fé. Aleluia. Você tem o Espírito Santo, você foi revestido de poder. Aleluia. A gente está conversando nas mesas. A igreja foi parando de acreditar nas coisas que Deus pode fazer, que Deus opera milagres. Estava até conversando com meu pai esses dias, que existe... É muito complicado as traduções de músicas, porque existem palavras, né, americanas que não existe uma tradução para o português. E às vezes assim a gente está cantando algumas canções que na verdade assim, não tinha que ser essa tradução. Estava conversando com ele sobre até uma canção que nós cantamos, né? Nada mais, nada além de ti, eu não vim atrás de bênçãos, né? Na verdade a gente traduziu um pouco diferente essa música. Obviamente essa é uma canção de entrega, e nós não nos relacionamos com o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele já fez. Mas queridos, não deixe de acreditar que você vai entrar em qualquer lugar onde a presença de Deus se faz presente, que Ele não vai operar e te entregar coisas. Essa não é a motivação do seu coração, mas você tem que acreditar que Ele vai fazer isso. Por quê? Porque Jesus fazia isso o tempo todo. Aí, se eu acreditar dessa maneira, é uma canção antibíblica. Então eu já estou explicando aqui para vocês. O objetivo do nosso relacionamento com o Senhor é por aquilo que Ele fez por mim. Nós estávamos perdidos, e Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Isso é muito profundo, e esse é o chão, esse é o fundamento do meu relacionamento com o Senhor. Mas eu preciso crer que Ele vai operar aquilo que eu estou buscando. Você está precisando de uma cura no seu físico? Ele é poderoso para operar, amém? No meio dos louvores isso já pode acontecer. Aleluia. Você tem que crer. Você vai chegar lá na sua célula e falar, talvez você vai chegar com o teu coração carregado, cheio de medo da terça, da quarta, da quinta. Você não sabe como resolver a sua vida, está um caos. Mas se você tiver uma fé, se você tiver fé no Senhor Jesus, você pode crer, acreditar, ter coragem. Você vai chegar naquela célula, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Amém? Eu sei que eu posso ser curado. Eu sei que o Senhor pode ministrar o meu coração. Ele pode curar minhas emoções. Ele pode curar o meu físico. A gente precisa acreditar nisso, gente. A gente precisa acreditar nisso. As marcas da igreja do fim é uma igreja que caminha de maneira profética e apostólica. E as marcas desses ministérios são os sinais e as maravilhas. Não tem uma casa que Jesus entrou que pessoas não foram curadas. Não tem um lugar que Jesus pisou e pessoas não foram restauradas. E você precisa crer nisso, amém? Nós como igreja, corpo de Cristo, nós não podemos esquecer dessas coisas. As coisas foram se tornando automáticas. Não, eu canto, eu faço isso. Não, gente. Eu preciso crer que Jesus Cristo está nesse lugar. E Ele é o Deus que conhece o meu coração. Então tem pessoas muitas vezes com as emoções destruídas. Tem pessoas que precisam de uma cura no seu físico. E nós cremos, nós declaramos isso cantando aqui hoje. Eu recebo a vida. Toda enfermidade vai embora. A enfermidade no físico, a enfermidade nas emoções. É nisso que nós cremos.
Receba a vida, que vida? A vida de Deus, o zoe de Deus. Seja um inconformado com você mesmo, queridos. Seja um inconformado com você mesmo. Você precisa, em nome de Jesus, em todo tempo, abra as Escrituras e deixe ela ministrar o seu coração. Abra as Escrituras, não abra lá o seu TikTok ou não vai atrás da mensagem que você está buscando. Abra a palavra de Deus. Nós temos Jesus Cristo como modelo, nós temos os discípulos, os apóstolos, nós temos os nossos pais. Eu estava meditando essa semana num texto precioso, Salmos 40. Ali é o salmista, é o Davi escrevendo, ele estava com a sua alma aflita. E ele diz: esperei-me. Ele perseverou, eu esperei no Senhor. Coloca para mim Salmos 40, por favor. Eu esperei confiantemente no Senhor, e Ele inclinou o seu ouvido e escutou o meu clamor. Aleluia! Esperei com paciência pelo Senhor. Eu fui olhar o original disso aqui. Eu quero ver os 4 primeiros versículos. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você vai ver no original, esperei com paciência, está dizendo, eu esperei e eu esperei 4 vezes no Senhor. E aí eu fui mais profundo ver no hebraico. Está dizendo como se fosse, eu estou amarrado no Senhor, eu estou enrolado no Senhor. Eu fui amarrado com Ele, e eu estou esperando no Senhor. Aleluia! E Ele ouviu, inclinou o seu ouvido e ouviu o meu clamor. É Davi falando isso aqui, e ele traz chaves espirituais para mim e para você. O ouviu vem da palavra original chamar, é o mesmo ouviu que Deus fala para o seu povo. Da mesma maneira que Deus está nos ouvindo, é quando Ele pede para você ouvir a voz dEle. Então é um ouvir com responsabilidade. Deus Ele é soberano, Ele está falando, eu escuto, eu paro o que eu estou fazendo para ouvir o seu clamor. Aleluia! E Ele diz na sequência, e ele é curado, e Deus colocou um novo cântico nos meus lábios. E numa situação difícil Ele continua adorando. E Ele diz na sequência, pode ir passando na sequência, bem-aventurado aquele que espera confiantemente no Senhor. Então as coisas não aconteceram ainda, você vai esperar. E eu vou esperar, por quê? Porque eu estou amarrado com o Senhor. Eu estou enrolado nele. Aleluia, aleluia. E Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai ouvir o meu clamor. Aleluia, obrigado por essa palavra. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre uma rocha. Sabe o que o Davi está dizendo? Ele me tirou de um lugar de adversidades, onde eu só estava afundando, e me colocou num lugar seguro, porque rocha fala de segurança, é um lugar de segurança, onde as coisas não são abaláveis. Aleluia, você está lá num poço de lama e tudo é abalável, Ele te coloca num lugar de segurança. Aleluia. E o que Davi está dizendo? Eu esperei confiantemente no Senhor. Ele não está dizendo que todas as coisas estão resolvidas, Ele não está falando que tudo se resolveu na sua vida, Ele só falou, esperei confiantemente no Senhor. E o que aconteceu de esperar confiantemente no Senhor? Ele inclinou o seu ouvido, Ele me ouviu, Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu o meu clamor. Aleluia, aleluia. Vai mais um versículo para mim. Pôs na minha boca um cântico novo. Aleluia. Será que você tem sido alguém que consegue adorar nos dias mais complicados? Será que você consegue cantar um cântico novo? Sabe o que é um cântico novo? É você cantar algo que você não cantou ainda para Deus. É você declarar alguma coisa que você não declarou ainda. Sabe quem que canta cântico novo? Quem tem revelação. Só tem que revelação quem se relaciona com o Senhor. Aleluia, aleluia. Então, independente da situação, Davi estava numa situação de vulnerabilidade, mas é alguém que dependia do Senhor, independente da circunstância. Estava com a sua alma aflita, destruído. Eu esperei confiantemente no Senhor, até Ele me ouvir, e Ele me ouviu. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino do nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia, aleluia. É aquilo que eu falei, é o Espírito Santo ministrando você e através de você. Então, as suas piores dores, ainda existe uma beleza em tudo isso. Os seus piores dias, existe algo maravilhoso em tudo isso. Se você esperar confiantemente no Senhor, Ele vai usar dessa situação para você ministrar outras pessoas. Aleluia,
Aleluia, essa palavra nos que a gente precisa crer. É isso que a gente precisa acreditar. Sabe, queridos, caminhar com Jesus Cristo de verdade. Eu estava meditando nesse texto e o Espírito Santo me quebrantou com muito temor. Eu ia até compartilhar isso nas redes sociais sexta, não tive forças. Eu não conseguia gravar o vídeo. Não tinha como. Falei, meu Deus do céu, as pessoas sabem se movendo por vento de doutrina. Quando as coisas estão funcionando como elas querem, elas caminham bem. Quando elas estão vendo pessoas que têm mais fé do que elas, mais passos de fé, ela vai lá e julga e critica essas pessoas. Não, gente, a vida com Deus é uma vida de entrega. E é uma fé que você sabe, a fé não sente, a fé sabe que vai acontecer aquilo que Ele prometeu. Independente da área e do campo da sua vida. Se é na sua profissão, é no seu ministério, é na sua casa, é na sua família, não importa. Aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. A palavra de Deus que nos promete isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Marcos 9, versículo 23. Versículo curtinho. Diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Ah, pastor, mas isso aí é muito clichê. Ué, queridos, eu vou parafrasear um pastor muito amigo nosso e conhecido. Eu vou continuar falando e ensinando até que as pessoas comecem a crer. Simples. Simples. Tudo é possível àquele que crê em Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que Ele é o Deus das causas impossíveis. Aleluia. Anote aí o segundo ponto. Estamos bem aqui no horário. Glória a Deus. Para você viver uma vida corajosa, viva como filho amado de Deus. Homens que não têm a revelação do amor de Deus acabam se frustrando e sofrendo rejeições, porque depositaram a sua confiança em um lugar que não é a presença de Deus. Elas acreditaram apenas no amor que os homens podem dar. Mas primeiramente a gente tem que apresentar o nosso coração e se relacionar com o amor que Deus tem para nós. Ele é amor. Ali 2 Timóteo, que é o nosso texto base, 2 Timóteo capítulo 1, é a parte C ali do versículo 7, né? Ele diz, pode colocar lá para nós, 2 Timóteo 1, versículo 7. Aleluia. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, eu falei no primeiro ponto, vírgula, de amor. Repita comigo, amor. Amor, ele vem do grego ágape, amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência, banquetes de amor. Esse é o amor que Paulo está falando aqui. Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus 3, 17 diz assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Quantos lembram naquele momento que Jesus Cristo, ele é batizado por João Batista, e ele, os céus se abrem e vem aquela pomba que representa o Espírito Santo, e logo em seguida todos escutam uma voz do céu ali: este é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Esse amor que Deus tem com Jesus Cristo é o amor que nos alcançou. Aleluia, aleluia. Então o Espírito que habita dentro de nós não é um espírito de medo, mas é um espírito de coragem, de poder, de amor. Aleluia. Agradamos a Deus e vivemos no padrão do céu quando vivemos como filhos amados. Você tem se sentido amado por Deus, gente? Tem alguém que tem se sentido amado por Deus aqui? Queridos, se você não se sente amado por Deus, a gente vai orar por você aqui no final hoje, amém? Mas você precisa sentir esse amor, porque Ele deu seu único filho para morrer no seu lugar e no meu lugar. Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, se é uma das primeiras coisas que você precisa sentir, é o amor de Deus. Se você não sente ainda, você precisa saber. Então eu estou ministrando isso hoje.
Você precisa saber que você é filho amado. E não tem nada que você possa fazer que mude o amor de Deus para com a sua vida. Amém? Amém? João capítulo 5. Aqui vocês sabem, né, gente? É muito texto. João capítulo 5, versículo 19. Diz assim: Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o pai faz, o filho também faz. Para viver conquistas sobrenaturais, nós precisamos viver imersos no amor do Pai, como filhos amados. Amém? 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 Então essa é uma noite para você compreender algo precioso. Menos das suas habilidades, menos de confiar na força do seu braço. Lembre-se que nós somos os ramos e Jesus Cristo é a videira, e aquele que está ligado à videira é quem dá muito fruto. Sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. Então entenda isso. O medo não pode mais assolar você, e Deus quer te conduzir para um lugar de pessoas corajosas, uma igreja corajosa. Aleluia. Mas da onde vem essa coragem? Da fé que eu tenho na pessoa de Jesus Cristo. Que fé é essa, pastor? Eu não estou sentindo nada, nem calafrio na minha barriga. Mas você sabe que Ele fez, está fazendo e fará tudo aquilo que prometeu. Meu Deus do céu, mas será que Ele vai fazer mesmo? Esperem confiantemente, esperem no Senhor. E Ele vai inclinar o seu ouvido e vai escutar o seu clamor. Aleluia. Ele vai colocar um cântico novo nos seus lábios. Ainda que tudo parece estar um caos, ainda você terá motivos para louvar e agradecer a Deus. Bem-aventurado aquele que espera confiantemente no Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Dessa maneira, esse é o padrão do céu. Nós precisamos viver pelo padrão do céu, não pelo padrão da terra. Amém, queridos? João 13, 23. João capítulo 13, versículo 23 diz: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Ter a consciência de que você é filho mais amado do Pai vai expulsar o medo e a covardia da sua vida. Aleluia. Ter a consciência de que você e eu somos amados por Deus expulsa qualquer tipo de medo e de covardia das nossas vidas. O que nós precisamos é ter muita coragem e fé em Deus para enfrentar os grandes desafios que nós temos esse ano. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Anote aí um terceiro ponto, que é o nosso último. Jesus, ministra os nossos corações, Pai. Para viver uma vida corajosa, viva com equilíbrio. Então o terceiro ponto é: viva com equilíbrio. Pode colocar para nós lá, Cami, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que é o nosso texto base novamente. Aleluia. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outras traduções, de equilíbrio. Repitam comigo: equilíbrio. Então, você pode olhar, quem tem o Strong, você vai ver lá no original, uma palavra assim bem meio comprida, assim, esquisita. E o original diz que equilíbrio vem de chamado à estabilidade de mente, a moderação e o autocontrole. Eu amo quando eu vou olhar no Strong e ver realmente a palavra no original. Abra em Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28. Diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vou falar para vocês, queridos, essa é uma palavra que tem falado muito comigo. Muito, 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 muito. Eu não sei com o que eu estava compartilhando assim, mas a gente planeja tantas coisas, e a gente sonha tantas coisas, e a gente começa a fazer reflexões quando a gente entra num outro ano. E realmente foi algo que eu falei com o Senhor assim, que eu quero desenvolver ainda de uma maneira mais profunda.
é realmente o domínio próprio. E a gente precisa ter isso todos os dias nas nossas vidas, sim ou não? O domínio próprio. Amém? Aleluia? Então, pessoas poderosas não são aquelas que dominam os outros, mas quem consegue dominar a si mesmos. Eu nunca vou esquecer o fundamento que é lá em Gênesis. Deus faz o homem e ele fala: homem, domine sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre os animais, enfim. Ele fala: domine sobre todas as coisas, mas não domine sobre homens. Aleluia? Então, homens nós não dominamos, nós conduzimos. Aleluia, nós lideramos. Então nós temos que dominar as coisas. E o único domínio que você pode exercer é um domínio sobre você mesmo. Amém? Aleluia? Louvado seja Deus. Então, pessoas poderosas não são aquelas que dominam os outros, mas quem consegue dominar a si mesmas. Você acredita que está vivendo de forma equilibrada? Sim ou não, gente? Fala pela fé, e sim. Fala pela fé, Deus já está fazendo. Fala pela fé, aleluia. O medo sempre busca o desequilíbrio para poder nos fazer paralisar diante de grandes desafios. Então é isso que vai acontecer. O medo sempre busca um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio nas suas emoções, né? Você começa a ficar confuso com muitas coisas, e é aí que o inimigo age. É aí que o inimigo entra muitas vezes. Agora, tem um texto precioso, Josué capítulo 1, versículo 7. Josué 1, versículo 7. Diz assim, já logo no início: somente seja forte e muito corajoso. Pode colocar aqui, eu quero ver essa versão também. Josué 1, 7. Somente seja forte e muito corajoso. Vamos ver aqui. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, assim serás bem sucedido por onde quer que andares. Aleluia. Numa outra versão: somente seja forte e muito corajoso. Repita comigo: muito corajoso. Pastor estava falando que nós deveríamos ser corajosos, mas a Bíblia agora está dizendo: seja muito corajoso, não apenas corajoso, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Eu deixei esse texto como penúltimo texto para ler aqui com vocês. Ele começa a estabelecer aqui um padrão para mim e para você. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Seja forte e corajoso. Para quê, pastor? Para permanecer em obediência aos mandamentos e princípios do Senhor. É muito fácil ter uma quantidade gigantesca de uns treinadores de pessoas aí, coach e tal. Eles vão pegando várias coisas assim na Bíblia e vão levando para um outro lugar. E não quero falar mal deles, eles funcionam muito bem no lugar deles, mas não no púlpito, não no altar. Amém? Mas o que está querendo dizer aqui é sempre uma palavra para confrontar o meu eu. Seja muito forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Queridos, você tem que ter muita força e muita coragem esse ano, para você se submeter ao senhorio do Senhor, para você se libertar de você mesmo e para você viver uma vida em obediência e santidade a Deus. Se você fizer isso, você vai ser o quê? Bem sucedido. Deixa eu falar aqui, rasgado mesmo. A gente brinca pra caramba sobre isso. Se você acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, você não vai destravar, meu irmão. Tem gente muito bem sucedida que acorda meio-dia. E aí, me responda. Eu creio, eu fico com o que a Bíblia fala de mim. Não do que homens que não construíram nada estão vendendo uma ideia para as pessoas. Aí tem pessoas fazendo perguntas que elas nem entendem a própria pergunta para receber uma resposta que ela nem sabe se um dia vai conseguir realizar.
Acredite naquilo que Deus fala de você ao seu respeito. Esse é o nosso desafio como filho de Deus. Permanecer firme em obediência a Deus. E você será alguém bem sucedido. Ah, pastor, mas a lei caducou. Gente, não vou nem entrar nesse ponto, né? Jesus Cristo veio para resolver tudo isso. Eu não vim aqui para descumprir a lei. Não vim aqui para abolir a lei. Mas eu vim aqui para cumpri-la em amor. É porque sem a minha presença em vocês não conseguiam cumprir a lei. Mas agora eu cheguei. E agora eu estou com vocês. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus pela palavra. E agora nós temos coragem e força para caminhar junto com Jesus Cristo, se submetendo a Ele, aos seus princípios, aos seus mandamentos. Pastor, tem que ter força e coragem. Claro que tem que, meu irmão. Claro que tem que. A vida com Cristo é uma vida de morte. É ou não é? É ou não é? É uma vida que você morre toda semana. Você entra para um lugar aonde você já entra com uma dívida com todo mundo. A gente deve amor um para com os outros. A gente entra num lugar onde a gente tem que, andar a segunda milha. A gente tem que estar disposto a entrar nas discussões para perder. A gente tem que ter muita coragem, muita força. Tem alguém recebendo isso aqui hoje? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É por isso que é a mensagem minha que vai se tornar um livro. É a maior libertação que alguém pode ter, é se libertar de si mesmo, dos seus achismos, das suas ideias, de acreditar que é capaz de fazer as coisas sozinho, de acreditar apenas nas suas habilidades. Esse é o mistério do reino. Deus, Ele fez uma nova criatura, me criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele colocou dentro de mim habilidades, capacidade. Existe um DNA que é só meu. E Ele me capacitou a cumprir e fazer coisas extraordinárias. Mas o mistério é, Ele chega e fala: Eduardo, eu fiz tudo isso, mas eu preciso estar dentro de você, e sem mim você não pode realizar nada. Tem alguém entendendo? É por isso que o problema da humanidade é pessoas sem Jesus Cristo. Esse é o problema. Pessoas que estão preenchendo um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus com coisas, com falácias, com ideias, com opiniões, com coisas, com dinheiro. Tem alguém aqui comigo? Em algum momento das escrituras, em algum momento da história, você vê que o homem não consegue compreender muito essas coisas. Sim ou não? Era sinistro, Jesus era sinistro. E ele começava a falar umas histórias, ele falava parábola, daí tinha gente que não entendia nada, e tinha gente que às vezes entendia, e questionavam, e perguntavam por que ele falou o que ele falou. E nós estamos aí nesse meio, gente. Só que uma coisa a gente não pode negar. O Espírito Santo está dentro de nós. E é Ele quem nos capacita a ser conduzidos sobre toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Aleluia, aleluia. Então, embora você é uma pessoa maravilhosa, linda, cheia de força, de capacidade, com habilidades, todo mundo aqui faz uma coisa muito bem feita que eu não sei fazer. Isso é fato, todo mundo sabe fazer, todo mundo tem habilidades, todo mundo foi vocacionado para alguma coisa. Mas saiba de algo, sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. Então o que acontece? Existe uma parte da igreja que não se submete mais ao senhorio do Senhor e acha que apenas pela sua maneira de fazer as coisas, pelos seus métodos, podem construir e fazer igreja. Mas o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Nós não podemos fazer nada sem a presença de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É Ele quem faz, meus irmãos. É Ele quem faz. Então isso gera um temor santo dentro de nós. Deus, o que eu devo fazer? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou realizar isso? Deus, está muito difícil. É complicado para mim obedecer a palavra. É difícil de realizar isso. É difícil de viver dessa forma. Queridos, é você ser honesto com você mesmo. Você já se libertou de você e você começa a clamar como Davi. Você começa a orar, a conversar com o Senhor. Sabe o que Ele vai fazer?
Ele vai se inclinar e vai ouvir o seu clamor. E Ele vai trazer aquilo que você está precisando no momento certo. E Ele vai te ensinar. Está difícil? Eu vou pôr um novo cântico nos seus lábios. Não é momento de você reclamar da sua vida, é momento de adorar. Mas está difícil, adore. Mas agora está bom demais, adore mais ainda. Aleluia, aleluia, porque a adoração nos protege. A adoração nos protege. Você já ouviu alguém reclamar na vida no momento que está adorando? Você já viu alguém reclamar da vida no momento que está lendo a Bíblia? Só se é muito endemoniado. Esses são os mistérios do reino, gente. Como é bom a palavra ser revelada e nos ensinar aquilo que nós precisamos. Amém, gente? Aleluia. Talvez tem pessoas aqui que entraram e estão pensando: meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Me sinto fraco. Me sinto como Davi, que estava lá num lamaçal. E parece que não tem forças para sair de lá. Ah, Jesus. Ele é aquele que pode te tirar desse lugar e te colocar num lugar de segurança. Amém? Aleluia. Aleluia, porque Jesus Cristo é aquele que fala que é a força dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então você nunca vai sair dessas situações por você mesmo. Ninguém consegue vencer as situações difíceis por si só. Tem alguém aqui comigo? Sempre entenda. Deus sempre vai te tirar de algumas situações usando pessoas. Mas por que, pastor? Para te lembrar que você não pode nada sem Ele. Sempre será assim. É por isso que Deus fez o que fez. Ele levantou pastores, levantou mestres, levantou presbitérios, pessoas capacitadas para te ouvir, para te ajudar. É por isso que o próprio Deus trouxe ensinamentos e doutrinas aos apóstolos, e eles começaram a passar isso para os irmãos, e aqueles cristãos de Atos viviam dessa maneira, perseverando na doutrina. Então aquilo que a sua liderança ensinava, eles viviam. Ai, que precioso que é isso. Saber que a gente não consegue realizar e fazer nada sozinho. Gente, eu vou falar, isso é algo meu. Eu tenho um pavor de quem acha que consegue fazer tudo sozinho. Cara, dá um Google, põe no YouTube. Você às vezes está lá se matando lá para fazer alguma coisa e peça ajuda até ali. O Espírito Santo me ajuda. O que eu devo escrever aqui? Eu preciso realizar isso aqui. O Espírito Santo vai te conduzindo. Ninguém realiza nada sozinho. Amém? Amém? Posso ouvir um amém, gente? Amém. Receba hoje a paz de Jesus Cristo sobre a sua vida. João 14, 27 aqui para a gente encerrar. João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Nem tenham medo. Então, em nome de Jesus, essa é uma noite que você vai sair aqui com o coração cheio de coragem. Mas não apenas com coragem, você vai ser muito forte e muito corajoso. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com medo. Aleluia, aleluia. No reino de Deus você precisa ter muita coragem e muita força para você viver os seus dias, para você guerrear, para você vencer as suas batalhas. Então, se você quer ter grandes vitórias na sua vida, você tem que ser alguém de muita coragem. E quem te assegura que você vai vencer as suas batalhas é Jesus Cristo em todo o tempo. Aleluia. E se nós meditamos e se nós lemos tudo que nós lemos hoje aqui, é porque Ele sabe que muitas vezes você se sente com medo e fraco. Então por isso que a sua decisão hoje é: eu decido crer no que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu decido fazer o que a palavra está me orientando. Eu decido ter fé em Deus, que Deus, aquele que fez, aquele que está fazendo e aquele que vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Aleluia. Então quanto mais você depender de Deus, mais Ele vai operar na sua vida. Quanto você mais depender do Espírito Santo dentro de você, mais maravilhas e sinais vão acontecer, porque o poder de Deus está dentro de você, o equilíbrio está dentro de você e o amor está dentro de você, porque esse é o Espírito que opera dentro de nós. Não é um espírito covarde, mas é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia, aleluia.
Espírito de amor, de poder e de equilíbrio, em nome de Jesus. Aleluia. Eu amo ver o Novo Testamento e as cartas que Paulo escreveu. Em todo o tempo ele fala de vários assuntos, né? Alguém assim escolhido por Deus para escrever tantas coisas maravilhosas. E em muitos momentos ele está falando sobre você ter uma vida equilibrada. Equilibrada. Porque os extremos são perigosos. Tire um tempo, invista tempo, escute lá novamente a série de mensagens do apóstolo no canal dele. Ele fala dos extremos, que são os extremos perigosos. E aí ele começa a traçar um paralelo em todas as áreas. Ele lançou isso até na época das eleições, assim, e começa a falar, cara, todos os extremos são perigosos. Todos. Então Deus nos chama para viver uma vida com Ele em equilíbrio. Amém? Amém? Qualquer tipo de extremo faz mal. Tudo que é muito faz mal. Muito mesmo, de verdade. Porque muitas vezes, pastor, mas você está falando, eu faço tantas coisas para Deus e muito. Cuidado para você não se tornar um religioso. Cuidado. Amém? Amém? Todos os extremos são perigosos. E hoje a gente vê de uma maneira ampla na Igreja de Cristo, no mundo todo, né? Existem muitas pessoas que ficou muito conhecida a mensagem como hipergraça. Então você vê de um lado a libertinagem, tipo, um tipo de mensagem que não conduz as pessoas a viver uma vida de santidade e de entrega, mas a você fazer qualquer coisa que você quer fazer, porque todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro já estão perdoados, está tudo resolvido e está tudo certo. Esse é um lado, é um extremo. Aí você vai lá para a outra ponta do extremo e você vê as pessoas que vivem de maneira religiosa, que é o legalismo, que escraviza as pessoas, que só fala mensagens que são carregadas na verdade de estatutos e de pensamentos doutrinários de instituições, que você pode fazer, você não pode fazer. Meu irmão, cadê da Bíblia? São homens, lá nessa outra ponta da religiosidade, são homens querendo ser Deus sobre a vida das pessoas, e eles não cumprem o que está lá em Gênesis e o que a gente leu aqui. São homens querendo dominar outros homens, não conduzir outros homens. E o nosso papel é liderar e conduzir homens até onde? Até a presença de Deus. Eu tenho o ofício de estar aqui, e é com muito temor que eu estou. E o que Deus tem me dado, da maneira com temor eu tento. Vamos estar juntos na presença de Deus. Vamos construir juntos um lugar onde Ele habita. Está entendendo? Não se trata do que você vai fazer. Eu não vou ficar falando coisas que você deve fazer ou que você não deve fazer. É o Espírito Santo que está dentro de você que vai te conduzir sobre toda a verdade. Aleluia? Então não se trata dessas coisas. Isso fala de maturidade. Amém? Amém? Tem alguém aqui comigo? Aleluia, louvado seja Deus. Eu escuto da boca das pessoas, esse será um ano extraordinário. Eu acredito muito que vai ser um ano extraordinário. Você vai se entregar como nunca antes. Você vai buscar Deus como nunca antes. Você vai agradecer como nunca antes. Você vai trocar murmuração pela gratidão. Você vai orar como nunca antes. Você vai adorar como nunca antes. Você vai buscar Deus como nunca antes. Você vai colocar realmente Jesus Cristo na sua vida no lugar que Ele tem de direito. E vai dar o devido valor às outras coisas como nunca antes. Seja muito forte e corajoso para obedecer os mandamentos do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Você vai ir muito bem. Você vai dar muito certo. Você não vai precisar ficar tomando banho gelado 5h59 da manhã. Aleluia. Fala um amém, gente. Não posso estar sozinho nisso. Aleluia. Se tem uma coisa que tem que ser destravada, é o nosso caráter. É o nosso caráter. Aleluia. Louvado seja Deus. Você está pronto para ouvir a voz de Deus e rapidamente obedecer. É incrível você ver nas escrituras os homens de Deus escutavam, ouviam a voz de Deus e na maioria deles prontamente obedeciam e logo obedeceu. Já parou para pensar nisso, gente? Gente que nem tinha ainda o Espírito Santo habitando dentro deles para conduzir a vida deles. Foi assim com Abraão. Ele recebe aquela palavra de Deus, sai da tua terra, sabe? Vai lá para a terra onde eu vou te mostrar. O texto diz, prontamente, como diz, pegou todas as suas coisas e bora obedecer a Deus. Tem alguém aqui comigo, gente? É esse lugar que o Senhor deseja que eu e você estejamos.
né? De confiança, de entrega, de devoção, de muita fome por Jesus. É o ano da manifestação da glória dele. Agora, se você quer que a glória dele se manifeste em você, você tem que ser íntimo dele, você tem que priorizar ele. Aleluia, aleluia. É isso, gente, de verdade. A igreja de Cristo precisa se converter ao Cristo. Pastor, você está generalizando, falando que todo mundo está assim. Não é todo mundo assim, mas uma parte da igreja está se desviando dos caminhos. Mas graças a Deus que tem uma boa parte, a igreja de I maiúsculo, que teme a Deus e que ama Jesus, e que paga um preço por isso. Por isso que a gente tem que ser muito forte e muito corajoso. Eu sempre falo, tenho conversas longas com muita gente. No final de todas as conversas, meu irmão, a gente paga um preço sim para servir a Deus. Ah, meu Deus, mas o preço já não foi pago. Ai, que preguiça, gente. A gente paga um preço de dominar o nosso próprio eu, de nos submeter ao Evangelho, às Escrituras. Amém? De nos submeter a tudo que Jesus Cristo nos ensinou, de abrir mão de coisas que a gente quer para estar com os nossos irmãos, de começar a acreditar e crer que a dor do meu irmão até muitas vezes é maior do que a minha dor, de se compadecer com os meus irmãos, de se importar com as pessoas. Esse é o sentimento da igreja de Cristo, e é isso que a gente está vivendo, é isso que a gente vai viver com mais intensidade, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Quero chamar o time da música aqui. Aleluia. Estamos aqui 7 minutos, mas o Espírito Santo faz como Ele deseja. Santo é teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é teu nome. Sim, Jesus. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Muitas pessoas têm vivido com medo, né? Um medo que assola os corações, um medo que trabalha em 4 áreas que é o medo da perda, o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo do desconhecido. Mas graças a Deus pela palavra, a palavra de Deus que nos capacita a conseguir vencer a batalha dos nossos dias. Graças a Deus pela palavra que nos ensina e nos capacita a nos tornarmos mais corajosos, amém? Amém? Acredito que talvez possa ter te faltado muita coragem em 2023, mas eu quero declarar em nome de Jesus que vai sobrar coragem para você esse ano. Aleluia. Homens e mulheres de coragem, homens e mulheres fortes no Senhor. Pastor, quem é muito forte e corajoso vence toda hora? Queridos, a nossa vida é feita de batalhas. Nós vamos vencendo as guerras. Mas essa palavra tem um grande objetivo do quê? De trazer uma luz ao seu coração e você ter um discernimento. E talvez você vai sair daqui hoje entendendo que tem algumas batalhas que você nem precisava estar enfrentando. Mas as verdadeiras batalhas que vão surgir na sua vida, eu sei que vocês vão vencer. Vencer por alguns motivos. Tem outro microfone aqui, está falhando muito isso aqui. Vou pegar outro aqui.
Aleluia. É o que o Senhor estabeleceu. Então você vai vencer as suas batalhas, porque você não está sozinho. Você vai vencer as suas guerras, porque você não está sozinha. Você tem o Espírito Santo, você tem o Deus, você tem a igreja, você tem o Espírito Santo que te conduz sobre toda a verdade. E eu quero fazer aqui, nós vamos adorar por 1 minuto, e eu quero fazer uma oração com vocês. Talvez o medo te impediu de desfrutar de uma vida plena com o Senhor em 2023. Talvez você está vivendo essa realidade agora em 2024. Mas a palavra vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor está aqui hoje. E é o próprio Jesus Cristo. O perfeito amor lança fora todo medo. Medo não é, o amor ele não é um sentimento. O amor ele é uma pessoa que um dia se fez carne, habitou entre nós e andou nessa terra. E o amor se doou por você, ele morreu por você. Ele ressuscita dentre os mortos, ele vai ter um encontro com o Pai. Depois ele retorna novamente, depois ele vai de novo. Mas por que ele é o perfeito amor? Porque ele está dizendo que jamais vai nos deixar desamparados. Ele ressuscita ao terceiro dia, ele tem um encontro com Deus, com o Pai. Ele retorna aqui para essa terra, ele passa alguns dias com os discípulos. E a promessa dele para aquele grupo de homens é: permaneçam em Jerusalém até que todos vocês sejam revestidos de poder. Jesus Cristo estava ensinando para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Isso é algo que está cicatrizado no meu coração, essa mensagem. Eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles aprenderam com Jesus. O homem mais sábio que pisou nessa terra, o maior teólogo, eles aprenderam tudo. E no último recado, é como se Jesus estivesse falando: olha, isso, mas sem mim nada podeis fazer. Eu preciso estar dentro de vocês para vocês dar continuidade, para vocês darem continuidade àquilo que eu comecei. Então Jesus é o padrão perfeito. Ele já começou a falar: olha, vocês precisam de mim para operar as coisas que vocês vão fazer. E é precioso porque o perfeito amor fala assim: não vos deixeis desamparados. Eu não vou deixar ninguém desamparado. Vai descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês jamais se sentirão sozinhos. Então o amor invadiu as nossas vidas. Aleluia. E quando você tem pastor, mas então o Espírito Santo já está dentro de mim, por que eu tenho medo? É porque você ainda não tem uma revelação. Talvez ainda você não desfrutou do verdadeiro amor. Talvez você não se sinta amado conforme a gente leu aqui nas Escrituras. Talvez ainda você não experimentou esse verdadeiro amor. Talvez ainda a palavra não se revelou para você. Talvez não se revelou no seu coração. E eu quero orar para que isso aconteça hoje, amém? Para que em nenhum momento você se sinta não amado. No dia bom você vai ter convicção que você... No dia ruim você vai ter convicção que você é amado. Nas vitórias, nas lutas, você vai ter convicção que você é amado. E essa convicção que você tem no seu coração vai te dar muita força e muita coragem. Se eu me sinto amado, eu tenho um Deus que governa sobre todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, me criou e me ama. O que mais você quer para te dar força e coragem para vencer os desafios da vida? Aleluia. Enquanto vocês vão dormir hoje, quando eu vou estar dormindo hoje, Ele está atento, trabalhando em nosso favor. Então o Deus que nós servimos é o Deus que Ele está atento, Ele te ama tanto e Ele se inclina e ouve o seu clamor. Eu quero declarar que essa semana você tem um encontro genuíno com o Senhor. Pastor, mas eu já sou convertido. Eu estou falando de um encontro com a presença dEle. São encontros que você para tudo que está fazendo. Tudo. Aí você não sabe se a presença dEle está na frente, está atrás, está do lado, está do outro lado. Você só desfruta da presença do Senhor. E todo pensamento ruim vai embora, todo medo vai embora, todo sentimento de fracasso vai embora. Você só desfruta da presença. Eu ministrei isso aqui. Você poderia resumir
passagem por uma frase. Construa um lugar para a presença. Então, para isso, você precisa entender que você precisa depender de Deus. Você precisa ter fé. Você precisa se sentir amado por Deus. Você precisa permitir que o Espírito Santo flua através de você. E quando você vai vivendo dessa maneira, você constrói um lugar para a presença. Porque Deus, ele vai desejar estar com você. Aleluia. Eu não estou falando da mão do Senhor te alcançar com misericórdia e operar milagres e só em situações difíceis. É você construir um lugar para a presença de Deus. É quando Deus vai falar assim: eu tenho o prazer de estar com você, Eduardo. Você me prioriza. Você me honra. Você me honra, você me ama. Nos dias mais difíceis você clama a mim. Nos dias mais complicados, você escolhe ouvir a minha voz e abre a Bíblia. E não abre a internet. Nos dias mais complicados de dor, de lamento, você não escuta uma música que toca a tua alma apenas. Mas você clama a mim. Eu desejo estar com você, porque você me prioriza. Isso aqui é muito forte, gente. E isso precisa mexer com você. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus.